Existem momentos na vida em que tudo o que você acreditava desmorona em questão de segundos. Para mim, esse momento chegou numa tarde chuvosa de setembro, quando encontrei uma carta amarelada escondida no fundo de uma caixa velha. Meu nome estava escrito na caligrafia inconfundível da minha mãe. Minha mãe, que havia morrido 15 anos antes. Durante todos esses anos, fui tratada como a ovelha negra da família, a filha problemática, a decepção. Meus irmãos me afastaram gradualmente, até que eu me tornei praticamente invisível nas reuniões familiares. Quando finalmente pararam de me convidar, foi quase um alívio. Pelo menos não precisava mais fingir que pertencia àquele lugar. Mas aquela carta mudou tudo. Dentro dela, havia a verdade que minha família escondeu de mim por mais de uma década. Um testamento. Um testamento que minha mãe havia feito especialmente para mim, deixando-me não apenas bens materiais, mas também explicações, pedidos de desculpas e um amor que eu achava que nunca tinha existido. Meus irmãos sabiam. Todos sabiam. E decidiram me excluir não por quem eu era, mas pelo que eu representava, uma ameaça aos seus interesses. Enquanto eu sofria, me culpando por não ser boa o suficiente, eles estavam usando o que era meu por direito. Vivendo em propriedades que minha mãe queria que fossem minhas. Gastando dinheiro que deveria ter mudado minha vida. Esta é a história de como descobri a traição mais profunda que alguém pode sofrer, e de como, finalmente, encontrei a coragem para lutar pelo que era meu. Porque às vezes, a justiça não vem fácil, mas quando vem, ela vem completa. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você gosta de histórias intensas e verdadeiras como esta, inscreva-se no canal A Casa Sabe. Isso me ajuda a trazer mais relatos como esse para você. Meu nome é Helena, tenho 42 anos, e por muito tempo acreditei que o problema estava em mim. Que eu era difícil demais, sensível demais, diferente demais. Minha família sempre teve uma forma sutil de me fazer sentir assim. Não era violência aberta, não eram gritos ou agressões. Era pior. Era a exclusão silenciosa, o olhar de desaprovação, o suspiro cansado toda vez que eu falava. Cresci como a filha do meio entre 5 irmãos. Rodrigo, o mais velho, sempre foi o orgulho da família. Depois vinham Patrícia e Fernanda, as gêmeas perfeitas. Eu era a quarta. E por último, Marcelo, o caçula mimado. Nossa mãe, Dona Silvia, era uma mulher forte, dona de várias propriedades que herdou da família dela. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, e foi a partir daí que tudo começou a mudar. Mamãe ficou diferente depois da morte dele. Mais fechada, mais séria. E eu, que sempre fui a mais apegada a ela, comecei a sentir um distanciamento que não conseguia explicar. Meus irmãos pareciam receber toda a atenção, enquanto eu me tornava cada vez mais invisível. Quando completei 18 anos, saí de casa para estudar em outra cidade. Foi minha forma de escapar daquela sensação constante de não pertencer. Nos anos seguintes, mantive contato mínimo com a família. Aparecia no Natal, nos aniversários importantes, sempre sentindo aquele desconforto no peito. Em 2008, mamãe faleceu de forma súbita, um infarto. Eu estava no velório quando Rodrigo me disse, sem rodeios, que ela havia deixado tudo dividido igualmente entre meus 4 irmãos. Para mim, apenas algumas joias de pouco valor. Naquele momento, algo em mim morreu junto com ela. Depois do funeral de mamãe, a exclusão que antes era sutil se tornou explícita. Meus irmãos se reuniram na casa principal, aquela linda propriedade no interior com 3 hectares de terra para fazer a partilha dos bens. Eu não fui convidada para essa reunião. Rodrigo me ligou apenas para informar as decisões que já haviam sido tomadas. Helena, está tudo resolvido. A casa principal ficou para Patrícia e Fernanda. Rodrigo ficou com um apartamento no centro e o terreno na praia. Marcelo recebeu as 2 lojas que mamãe tinha alugadas. Você vai ficar com as joias dela e alguns móveis, se quiser. Lembro de ter ficado em silêncio no telefone, processando aquelas palavras. Não era sobre o dinheiro ou as propriedades. Era sobre o significado. Era sobre não ser considerada parte daquela família. Era sobre ser, mais uma vez, deixada de lado. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu trêmula. E o testamento? Posso ver o testamento?
Não há necessidade, Helena. Está tudo registrado em cartório. Mamãe deixou tudo muito claro. Não questione isso agora. Já está difícil para todos nós. Naquele momento eu deveria ter insistido. Deveria ter exigido ver os documentos. Mas estava tão acostumada a ser tratada como alguém que não tinha voz, que simplesmente aceitei. Afinal, por que mamãe me deixaria algo substancial? Ela mal falava comigo nos últimos anos de vida. Os meses seguintes foram uma descida gradual para um lugar escuro da minha mente. Eu me afundei no trabalho como professora de literatura, tentando não pensar na família que claramente não me queria. Minhas amigas tentavam me animar, dizendo que família era quem a gente escolhia, não quem dividia o mesmo sangue. Mas isso não aliviava a dor de ter sido rejeitada pelas únicas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. As reuniões familiares continuaram acontecendo sem mim. Eu descobria pelos posts nas redes sociais. Fotos de almoços de domingo na casa que agora pertencia às gêmeas. Celebrações de aniversário onde todos estavam presentes, menos eu. No começo, ainda esperava um convite. Checava meu celular compulsivamente, pensando que talvez houvesse um engano, que alguém simplesmente tinha esquecido de me avisar. Mas o convite nunca veio, e depois de 2 anos parei de esperar. Foi Marcelo quem finalmente verbalizou o que todos pensavam. Encontrei com ele por acaso num supermercado, 3 anos após a morte de mamãe. Ele pareceu desconfortável ao me ver, mas tentou manter uma conversa educada. Perguntei por que nunca mais me chamavam para nada. Ele olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e disse: Helena, você sabe como é. Você sempre foi diferente. Mamãe sabia disso também. Por isso deixou as coisas do jeito que deixou. Você construiu sua vida longe da gente. Tem seus amigos, seu trabalho. A gente só está respeitando seu espaço. Respeitando meu espaço. Como se a exclusão fosse um favor que estavam me fazendo. Tentei argumentar, dizer que eu nunca tinha pedido para ficar de fora. Mas ele já estava se afastando, alegando pressa. Fiquei ali, parada no meio do corredor de cereais, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto pessoas passavam por mim desviando o olhar. Ninguém quer testemunhar a dor crua de um estranho. Comecei terapia logo depois desse encontro. Minha terapeuta, a doutora Beatriz, me ajudou a entender padrões de comportamento familiar, dinâmicas disfuncionais, bodes expiatórios. Foram termos que começaram a fazer sentido. Aparentemente, em muitas famílias, existe aquela pessoa que é escolhida, consciente ou inconscientemente, para carregar todas as projeções negativas do grupo. Eu era essa pessoa. Mas entender intelectualmente não tornava a dor menor. Passei anos tentando reconstruir minha autoestima, tentando acreditar que eu tinha valor, mesmo que minha própria família não conseguisse ver isso. Namorei algumas pessoas, mas nunca conseguia me abrir completamente. Como poderia confiar em alguém quando as pessoas que me criaram me abandonaram? Os anos passaram. Construí uma vida relativamente estável. Tinha meu apartamento alugado, meu trabalho que eu amava, alguns amigos próximos. Não era a vida que eu sonhava quando era criança, mas era minha. E isso tinha que ser suficiente. Meus irmãos, por outro lado, pareciam prosperar. Pelas poucas informações que chegavam até mim através de conhecidos em comum, soube que Rodrigo expandiu seus negócios. As gêmeas transformaram a casa principal numa espécie de espaço para eventos, lucrando bem com isso. Marcelo abriu mais lojas. Todos estavam financeiramente confortáveis, enquanto eu lutava para pagar minhas contas todo mês com meu salário de professora. Não era inveja. Era a sensação amarga de injustiça. Mamãe tinha sido uma mulher de posses. Ela poderia ter me ajudado, mesmo que fosse só um pouco, mas escolheu não fazer isso. E meus irmãos aceitaram essa decisão sem questionar, felizes por terem mais para dividir entre eles. Houve momentos em que pensei em contratar um advogado, questionar a partilha. Mas o que eu questionaria? Rodrigo disse que estava tudo registrado, que mamãe tinha sido clara em suas intenções. E eu não tinha dinheiro para pagar advogados caros para lutar contra 4 irmãos que provavelmente uniriam forças contra mim. Então engoli meu orgulho, minha dor, minha sensação de abandono e segui em frente. Ou pelo menos tentei. Capítulo 2. A descoberta acidental.
1.500 palavras. 15 anos depois da morte de mamãe, eu já tinha aceitado meu destino de filha esquecida. Raramente pensava em meus irmãos, exceto em momentos de fraqueza, tarde da noite, quando a solidão pesava demais. Havia construído uma espécie de paz, mesmo que imperfeita com a situação. Foi então que recebi uma ligação inesperada de uma mulher chamada Marta. Ela se identificou como funcionária que trabalhou por 30 anos para minha mãe, cuidando da casa e ajudando com tarefas diversas. Eu me lembrava vagamente dela, uma senhora simpática que sempre tinha balas de hortelã no bolso do avental. Dona Helena, desculpe incomodar depois de tanto tempo. Consegui seu número com muita dificuldade. Preciso falar com a senhora. É sobre sua mãe. Meu coração acelerou. Depois de tantos anos, por que alguém queria falar sobre mamãe? Concordei em encontrá-la num café perto da minha casa. Quando cheguei, Marta estava sentada num canto, visivelmente envelhecida, mas ainda com aquele sorriso gentil que eu lembrava. Dona Helena, obrigada por vir. Eu não sei se deveria estar fazendo isso, mas minha consciência não me deixa em paz. Eu estou doente. Os médicos dizem que não me resta muito tempo. E antes de partir, preciso contar a verdade. Ela colocou uma caixa de sapatos velha sobre a mesa. Minha respiração ficou presa na garganta quando reconheci aquela caixa. Era da marca preferida de mamãe, uma caixa que ela guardava coisas importantes. Sua mãe me deu isso poucos dias antes de morrer. Me fez prometer que eu entregaria para a senhora quando achasse que era a hora certa. Mas seus irmãos, eles me procuraram logo depois do funeral. Me ofereceram dinheiro para não dizer nada. Eu estava com medo, precisava do dinheiro, então aceitei. Mas agora, prestes a encontrar o Senhor, não posso carregar essa culpa comigo. Com mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro havia cartas, documentos, fotografias e um envelope lacrado com meu nome escrito em letra cursiva. Para minha Helena, abra sozinha. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse ler qualquer coisa. Marta segurou minha mão sobre a mesa. Sua mãe amava a senhora, Dona Helena. Mais do que imaginava. Leia tudo com calma. E me perdoe por ter demorado tanto. Ela se levantou, deixou um papel com seu endereço caso eu precisasse de mais informações e saiu do café. Eu fiquei ali, olhando para aquela caixa como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Porque, de certa forma, era exatamente isso. Cheguei em casa e tranquei a porta. Coloquei a caixa na mesa da sala e simplesmente a observei por uns 20 minutos, tentando juntar coragem. Finalmente, peguei o envelope com meu nome e o abri com cuidado, como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que já se passaram alguns anos desde minha partida. Peço perdão por não ter tido coragem de entregar isso pessoalmente. Sou uma covarde, minha filha. Uma covarde que cometeu erros terríveis ao longo da vida. Preciso começar te contando uma verdade que escondi de todos durante décadas. Você não é filha do homem que você chamou de pai a vida inteira. Seu pai biológico era o grande amor da minha vida. Um homem que conheci antes de me casar. Quando descobri que estava grávida de você, ele já tinha morrido num acidente. Minha família me pressionou a me casar rapidamente para esconder o escândalo. João, o homem que você conheceu como pai, aceitou me casar sabendo da verdade, mas com uma condição. Aquilo nunca poderia ser mencionado. Ele tratou você de forma diferente a vida toda, Helena. Não com crueldade aberta, mas com frieza. E eu, por medo e vergonha, permiti. Seus irmãos, percebendo a dinâmica, aprenderam a te tratar da mesma forma. Criou-se um padrão que eu não tive forças para quebrar. Quando João morreu, pensei que finalmente poderia me aproximar de você. Mas o dano já estava feito. Você já estava distante, ferida, e eu não sabia como consertar. Então me escondi atrás de silêncios e distância, porque era mais fácil do que enfrentar minha própria falha como mãe. Mas saiba disso, Helena. Eu sempre amei você. Você é a filha do homem que eu realmente amei. Você carrega seus olhos, seu sorriso, sua sensibilidade artística. Cada vez que olhava para você, via ele. E isso me trazia dor e alegria ao mesmo tempo. Estou escrevendo esta carta porque preciso corrigir uma injustiça.
Fiz um testamento que deixa metade de tudo o que possuo para você. A outra metade será dividida entre seus 4 irmãos. Sei que eles não vão gostar. Sei que vão questionar. Por isso estou tomando todas as precauções legais para garantir que minha vontade seja cumprida. O advogado Augusto Marcondes tem todos os documentos originais. Ele sabe o que fazer. Se algo acontecer e você não receber o que é seu por direito, procure-o. Os dados dele estão nesta caixa. Me perdoe, minha filha, por todos os anos de frieza, por não ter sido a mãe que você merecia. Use o que estou te deixando para construir a vida dos seus sonhos. É o mínimo que posso fazer. Com todo o meu amor, sua mãe, Silvia. Eu não conseguia parar de chorar. Lia e relia aquela carta, cada palavra se cravando fundo no meu peito. Mamãe me amava. Ela sempre me amou. E tinha tentado consertar as coisas, me deixando metade de tudo o que tinha. Metade. Então, onde estava tudo isso? Por que Rodrigo me disse que eu só tinha direito a algumas joias? Por que nunca soube desse testamento? Com mãos trêmulas, procurei na caixa os dados do advogado. Encontrei um cartão profissional. Dr. Augusto Marcondes. Advocacia. Um telefone. Um endereço. Anotei tudo, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Tinha mais coisas na caixa. Fotografias de mamãe jovem com um homem bonito de sorriso largo. Meu pai biológico. Nós tínhamos os mesmos olhos, a mesma expressão. Havia também documentos, escrituras de propriedades, extratos bancários antigos. Tudo indicando que mamãe tinha muito mais do que eu imaginava. E havia outra carta, menor, que dizia apenas: Helena, se seus irmãos tentarem esconder seu direito, lute, você merece. Você sempre mereceu. M. A letra era diferente. Virei o papel e vi: Marta Souza. A funcionária que me entregou a caixa também sabia de tudo. Na manhã seguinte, ainda atordoada pela descoberta, liguei para o escritório do Dr. Augusto Marcondes. Uma secretária atendeu e quando mencionei o nome da minha mãe e o testamento, houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Um momento, por favor. Segundos depois, uma voz masculina grave atendeu. Aqui é Augusto Marcondes. A senhora é Helena Ferreira? Sim. Acabei de descobrir sobre o testamento da minha mãe. Preciso entender o que aconteceu. Outra pausa. Senhorita Helena, eu esperava seu contato há 15 anos. Pode vir ao meu escritório hoje à tarde? Temos muito a conversar. Cheguei ao escritório às 3 da tarde, meu estômago revirando de ansiedade. Dr. Augusto era um homem de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos, olhar sério, mas gentil. Ele me recebeu pessoalmente e fechou a porta da sala. Antes de mais nada, preciso dizer que sempre me questionei por que a senhora nunca apareceu. Tentei localizá-la algumas vezes nos primeiros anos, mas os contatos que tinha estavam desatualizados. Eventualmente, presumi que seus irmãos haviam informado sobre o testamento e que a senhora havia optado por não reclamar seus direitos. Meus irmãos nunca me disseram nada sobre nenhum testamento especial. Me disseram que tudo foi dividido igualmente entre eles 4 e que eu recebi apenas algumas joias. O rosto do Dr. Augusto ficou vermelho de indignação. Ele se levantou bruscamente e foi até um arquivo, de onde retirou uma pasta volumosa. Isso é fraude testamentária, senhorita Helena, um crime grave. Veja aqui. Ele abriu a pasta e me mostrou o testamento original, com firma reconhecida, testemunhas, todo o processo legal. Estava tudo ali, preto no branco. Mamãe deixou exatamente metade de todos os seus bens para mim. A casa principal, metade das contas bancárias, metade das propriedades, metade de tudo. Seu irmão Rodrigo veio ao meu escritório 2 semanas após o falecimento de sua mãe. Eu expliquei o testamento, mostrei os documentos. Ele pareceu surpreso, até indignado, mas disse que iria contatar você pessoalmente para resolver a situação. Obviamente isso nunca aconteceu. Então eles sabiam desde o começo. Todos sabiam e esconderam de mim. Aparentemente sim. E há mais. No mês seguinte à morte de sua mãe, houve uma tentativa de contestar o testamento. Seus irmãos alegaram que Dona Silvia não estava em perfeito juízo quando o escreveu.
mas os laudos médicos e as testemunhas confirmaram sua sanidade mental. A contestação foi negada. Mesmo assim, eles procederam com a partilha, ignorando completamente suas herdeiras. Isso significa que, legalmente, você ainda tem direito a reclamar sua parte, acrescida de correções monetárias e possíveis danos. Minha cabeça estava girando. 15 anos. 15 anos em que lutei financeiramente, me senti abandonada, carreguei a culpa de ser a filha não amada. E durante todo esse tempo, havia dinheiro que era meu. Havia propriedades que eram minhas. Havia um legado que mamãe quis me deixar, mas que foi roubado por meus próprios irmãos. O que eu faço agora, doutor? Processamos, todos eles, por fraude, apropriação indébita, ocultação de testamento. Vai ser uma batalha legal longa, mas com esses documentos, temos um caso sólido. A questão é, a senhora está preparada para enfrentar sua família? Olhei para as mãos tremendo no meu colo. Estava preparada. Processar meus irmãos significava guerra aberta. Significava admitir publicamente que fui enganada, roubada, traída. Significava reviver toda a dor da exclusão, mas agora armada com a verdade. Sim. Estou preparada. Eles me tiraram 15 anos de paz. Me fizeram acreditar que eu não valia nada. Chegou a hora de eles pagarem por isso. Dr. Augusto sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Então vamos começar. Vou precisar que a senhora assine alguns documentos e me conte tudo o que lembra sobre o período após a morte de sua mãe. Cada detalhe pode ser importante. Passei as próximas 3 horas no escritório, relatando cada conversa, cada momento de exclusão, cada mentira que Rodrigo me contou. Dr. Augusto gravava tudo, tomava notas, fazia perguntas pontuais. Quando terminamos, já era noite. Senhorita Helena, preciso alertá-la. Seus irmãos vão reagir. Provavelmente vão tentar um acordo. Vão alegar que foi um mal-entendido, que você também teve culpa por não procurar informações. Podem até tentar virar a família inteira contra você, se houver mais parentes envolvidos. Você precisa estar emocionalmente preparada para isso. Eu sei, mas pela primeira vez em 15 anos, não me sinto mais a errada dessa história. Eles são. E vou provar isso. Saí do escritório com uma cópia do testamento e a sensação de que minha vida estava prestes a mudar completamente. No caminho para casa, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para Rodrigo. Ele atendeu no 3º toque, surpreso. Helena, é você mesmo? Faz tanto tempo. Rodrigo, acabei de sair do escritório do Dr. Augusto Marcondes. Acabei de ler o testamento verdadeiro da nossa mãe. Você tem 48 horas para me propor um acordo justo, ou vou processar você e todos os nossos irmãos por fraude e apropriação indébita. A escolha é sua. Houve um silêncio longo do outro lado. Quando Rodrigo finalmente falou, sua voz estava fria, calculista. Você não tem ideia do que está fazendo, Helena. Não tem ideia da guerra que está começando. Não fui eu quem começou essa guerra, Rodrigo. Vocês começaram há 15 anos quando decidiram me roubar. Agora vou terminar. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos ainda tremiam, mas havia algo novo misturado com o medo. Determinação, raiva, justiça. Cheguei em casa e olhei para a caixa que Marta me deu, ainda aberta sobre a mesa. Peguei a foto de mamãe com meu pai biológico e a coloquei num porta-retratos. Eles estavam sorrindo, jovens, apaixonados, sem ideia do futuro complicado que estava por vir. Obrigada, mãe, sussurrei para a foto. Obrigada por tentar consertar. Agora eu vou lutar pela verdade, por mim e por você. As 48 horas se passaram sem nenhum contato de Rodrigo. Confesso que uma parte de mim esperava uma ligação, um pedido de desculpas, uma tentativa de resolver as coisas civilizadamente. Mas o silêncio foi absoluto. Eles haviam escolhido o confronto. Na manhã do 3º dia, Dr. Augusto protocolou as ações judiciais contra meus 4 irmãos. Não apenas pela restituição dos bens que eram meus por direito, mas também por danos morais, correção monetária dos últimos 15 anos e investigação por possível falsidade ideológica na declaração de bens para o inventário. A resposta veio mais rápida do que eu esperava.
Naquela mesma tarde, recebi mensagens furiosas de Patrícia e Fernanda num grupo de WhatsApp que incluía todos os irmãos, do qual eu nem sabia que tinha sido removida anos atrás. Rodrigo deve ter me adicionado de volta apenas para que elas pudessem me atacar. Você enlouqueceu? Está processando a própria família? Mamãe mal falava com você e você acha que merece metade de tudo? Você é uma piada, Helena. Você sempre foi problemática, mas isso é um novo nível. Está tentando destruir a família por ganância. Li cada mensagem sentindo uma raiva fria subindo pelo peito. Era exatamente o que Dr. Augusto havia previsto. Eles estavam tentando me fazer parecer a vilã. Respirei fundo e digitei minha resposta. Problemática? Eu. Vocês esconderam um testamento de mim por 15 anos. Roubaram o que era meu por direito. Me fizeram acreditar que mamãe não me amava, quando na verdade ela tentou me deixar metade de tudo. E eu sou a problemática? Nos vemos no tribunal. Saí do grupo imediatamente depois. Não ia dar a eles a satisfação de me verem implorando por compreensão ou me justificando. Essa fase da minha vida havia acabado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Dr. Augusto me ligava constantemente com atualizações. Meus irmãos contrataram um escritório de advocacia importante, conhecido por táticas agressivas. Eles entraram com uma contra-ação alegando que eu estava tentando fraudar o sistema, que o testamento que eu apresentava era falso, que eu tinha problemas psicológicos que me faziam ter delírios. É padrão. Dr. Augusto me tranquilizou. Eles estão atirando para todos os lados, vendo o que cola. Mas temos o documento original, testemunhas, laudos. A verdade está do nosso lado. A situação ficou ainda mais complicada quando parentes distantes começaram a tomar partido. Tios e primos que eu mal conhecia saíram da toca para dar suas opiniões. A maioria ficou do lado dos meus irmãos, obviamente. Afinal, eles eram 4, bem estabelecidos, respeitados na comunidade. Eu era a ovelha negra que ninguém via há anos. Minha tia Marisa, irmã da mamãe, me ligou uma noite. Sua voz era dura, acusatória. Helena, sua mãe estaria envergonhada de você. Processar seus próprios irmãos por dinheiro? Você não tem vergonha na cara? Tia Marisa, eles esconderam o testamento de mim. Roubaram minha herança. Herança? Que herança? Sua mãe mal olhava para você nos últimos anos. Você vivia reclamando que se sentia excluída. Agora quer o dinheiro que você nunca se importou antes? Eu não estou fazendo isso pelo dinheiro. Estou fazendo isso porque 15 anos da minha vida foram baseados numa mentira. Porque me fizeram sentir que eu não valia nada, quando mamãe tinha tentado me mostrar o contrário. Ela desligou na minha cara. Mais uma pessoa que me julgava sem conhecer os fatos. Mais uma pessoa que acreditava na versão dos meus irmãos sem questionar. A pressão psicológica estava ficando insuportável. Comecei a ter ataques de ansiedade, noites mal dormidas, pesadelos onde mamãe me culpava por destruir a família. Voltei para a terapia com a doutora Beatriz, que me ajudou a entender que eu não estava destruindo nada. Estava apenas revelando a destruição que já existia, escondida sob camadas de mentiras e manipulação. Helena, você não é responsável pelas escolhas que seus irmãos fizeram, ela me disse numa sessão particularmente difícil. Eles tiveram 15 anos para fazer o certo. Escolheram não fazer. As consequências agora são problema deles, não seu. Foi nessa época que comecei a receber ligações anônimas, sempre no meio da noite, sempre em silêncio do outro lado. Quando mencionei isso para Dr. Augusto, ele ficou preocupado e sugeriu que eu registrasse um boletim de ocorrência. Fiz isso, mas a polícia disse que sem ameaças verbais havia pouco que poderiam fazer. Então as coisas escalaram. Alguém espalhou pela cidade onde eu morava que eu estava processando minha família por ganância. A diretora da escola onde eu lecionava me chamou para uma conversa delicada, dizendo que alguns pais estavam preocupados com o meu caráter e questionando se eu deveria continuar educando seus filhos. Você entende a posição da escola, Helena. Precisamos manter nossa reputação. Talvez seja melhor você tirar uma licença até as coisas se acalmarem. Era surreal. Eu estava sendo punida por buscar justiça, por reclamar o que era meu por direito, enquanto meus irmãos, os verdadeiros criminosos, continuavam suas vidas normalmente, respeitados e prósperos. Mas eu não ia desistir.
não depois de ter chegado tão longe. A primeira audiência foi marcada para 6 meses após o início do processo. 6 meses de guerra psicológica, de noites em claro, de dúvidas constantes. Mas também 6 meses em que Dr. Augusto construiu um caso sólido, irrefutável. Cheguei ao tribunal com o estômago embrulhado. Era um prédio imponente, frio, que cheirava a papel velho e desinfetante. Dr. Augusto me esperava na entrada, vestido com seu terno impecável, pasta de couro na mão. Preparada? Ele perguntou, colocando a mão no meu ombro num gesto paternal. Não, mas vamos assim mesmo. Entramos na sala de audiência e vi todos os meus irmãos sentados do outro lado, com seus advogados. Rodrigo me olhou com desprezo. Patrícia e Fernanda evitaram meu olhar completamente. Marcelo estava pálido, nervoso, tamborilando os dedos na mesa. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente desde que tudo começou. O juiz entrou, um homem de meia idade com expressão severa. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar da ação de anulação de inventário e restituição de bens movida pela senhorita Helena Ferreira contra seus irmãos. Vamos começar pela apresentação das provas. Doutor, Augusto foi magistral. Ele apresentou o testamento original, os laudos que comprovavam a sanidade mental de mamãe quando o escreveu, os depoimentos das testemunhas que estavam presentes na elaboração do documento. Depois, mostrou os registros do inventário que meus irmãos fizeram, onde minha parte havia sido completamente omitida. Meritíssimo, o que temos aqui não é apenas uma questão de herança mal dividida. É um caso claro de fraude testamentária e ocultação deliberada de documento. Os réus tinham pleno conhecimento da existência deste testamento, como comprova o registro de que o Sr. Rodrigo Ferreira esteve no escritório do Dr. Augusto Marcondes 2 semanas após o falecimento da mãe, onde lhe foi apresentado o documento em questão. O advogado dos meus irmãos, Dr. Silveira, um homem elegante de voz aveludada, levantou-se para contra-argumentar. Meritíssimo, meus clientes alegam que houve um mal-entendido. A senhorita Helena afastou-se voluntariamente da família anos antes do falecimento da mãe. Quando foram proceder com o inventário, tentaram localizá-la diversas vezes sem sucesso. Eventual erro na divisão dos bens foi não intencional. Isso é mentira. Não consegui me conter. Dr. Augusto tocou meu braço, me acalmando. O juiz bateu o martelo. Ordem, senhorita Helena. A senhora terá oportunidade de falar quando for convocada. Dr. Silveira, o senhor tem provas dessas tentativas de contato? Temos, meritíssimo. Ligações telefônicas, mensagens, que nunca foram feitas, interrompi novamente levantando da cadeira. Eu nunca recebi uma única ligação, uma única mensagem sobre o testamento. Dr. Augusto me puxou de volta para a cadeira, sussurrando firmemente. Helena, você precisa se controlar. Está prejudicando o nosso caso. O juiz me olhou com severidade. Última advertência, senhorita Helena. Mais uma interrupção e a senhora será removida da sala. Mordi o lábio, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Era tão frustrante ter que ficar calada enquanto ouvia mentira após mentira sendo ditas sobre mim. Dr. Silveira continuou, apresentando os supostos registros de ligações. Mas Dr. Augusto estava preparado. Ele requisitou os registros telefônicos oficiais das operadoras, que mostravam claramente que aqueles números nunca haviam feito ligações para o meu celular. Meritíssimo, esses documentos apresentados pela defesa são fabricados. Os registros oficiais das operadoras, aqui apresentados, mostram que nenhuma tentativa de contato foi feita. Além disso, temos o depoimento da senhora Marta Souza, que trabalhou para a falecida durante 30 anos. Marta havia feito um depoimento detalhado antes de falecer, 3 semanas após me entregar a caixa. Seu câncer avançou rapidamente, mas ela teve tempo de registrar tudo em cartório. Como meus irmãos a procuraram, como ofereceram dinheiro para que ela não me entregasse a caixa, como a ameaçaram de perder a pensão que mamãe havia deixado para ela se falasse algo. Quando o depoimento dela foi lido em voz alta no tribunal, vi Rodrigo fechar os olhos e apertar a ponte do nariz. Patrícia e Fernanda se entreolharam, pálidas. Marcelo estava com o rosto vermelho, suando. Além disso, doutor, Augusto continuou.
Temos evidências de que os réus sabiam exatamente o que estavam fazendo. Houve uma tentativa formal de contestar o testamento 1 mês após o falecimento, alegando insanidade mental da testadora. A contestação foi negada. Mesmo assim, procederam com a divisão dos bens, ignorando completamente a herdeira principal. O advogado dos meus irmãos tentou argumentar que o testamento era injusto, que mamãe estava sob influência emocional quando o escreveu, que eu não merecia metade dos bens porque tinha me afastado da família. Mas tudo soava vazio diante das evidências concretas que Dr. Augusto apresentava. Foi então que o juiz fez algo inesperado. Ele pediu para falar diretamente comigo. Senhorita Helena, a senhora pode se aproximar. Levantei com as pernas trêmulas e me aproximei do estrado. O juiz me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. A senhora entende que, caso esse processo seja julgado a seu favor, seus irmãos terão que devolver metade de todos os bens que receberam há 15 anos, incluindo propriedades que podem ter sido vendidas ou modificadas? Sim, senhor. Eu entendo. E a senhora também entende que isso provavelmente destruirá qualquer chance de reconciliação familiar? Engoli seco. Senhor, essa chance foi destruída há 15 anos quando eles decidiram me enganar e me excluir. Não estou aqui para destruir a família. Estou aqui porque a família já foi destruída, e eu me recuso a continuar sendo a única a pagar por isso. O juiz assentiu lentamente. Pode voltar ao seu lugar. Após mais 2 horas de argumentações, o juiz encerrou a audiência. Analisarei todas as evidências apresentadas e darei minha sentença em 60 dias. Até lá, fica mantida a ordem de indisponibilidade dos bens em questão. Audiência encerrada. Quando saímos do tribunal, senti minhas pernas fraquejarem. Dr. Augusto me amparou. Você se saiu bem, Helena, muito bem. Temos um caso forte. Mas não foi o caso que me fez sentir mais forte. Foi o olhar que Marcelo me lançou ao sair da sala. Não era raiva ou desprezo como o de Rodrigo. Era culpa, remorso. E naquele momento, entendi que pelo menos um deles sabia que haviam feito algo terrivelmente errado. Os 60 dias de espera foram os mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava pensando no processo. Cada noite eu dormia sonhando com o tribunal. Dr. Augusto me dizia para manter a calma que ele estava confiante, mas a ansiedade era constante. Foi durante esse período que recebi uma visita inesperada. Era um domingo chuvoso quando a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com Marcelo, meu irmão mais novo. Ele estava encharcado, tremendo, com olhos vermelhos de quem chorou muito. Posso entrar? Por favor? Fiquei paralisada por um segundo, depois abri espaço. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Sentamos na sala em silêncio constrangedor até que ele finalmente falou. Helena, eu não consigo mais. Não consigo mais carregar isso. Você precisa saber a verdade de tudo. E então ele contou. Contou como 2 dias após a morte de mamãe, Rodrigo reuniu todos eles e explicou sobre o testamento. Como Rodrigo convenceu os outros de que não era justo eu receber metade, sendo que tinha me afastado da família. Como ele disse que mamãe estava claramente confusa nos últimos dias, influenciada por sentimentos de culpa irracionais. A gente acreditou nele, Helena. Patrícia e Fernanda especialmente. Elas sempre tiveram ciúmes de você. Achavam que mamãe te via de forma diferente, mesmo quando parecia que não. Rodrigo explorou isso. Disse que se contestássemos o testamento, provavelmente ganharia. Mas seria mais simples simplesmente não te contar nada. E você? Você também acreditou nisso? Marcelo baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tinha 22 anos, Helena. Eu era novo, bobo e queria impressionar o Rodrigo. Ele sempre foi o irmão que eu admirava. Então concordei. Mas cada ano que passava, a culpa crescia. Quando te encontrei no supermercado aquele dia, anos atrás, quase te contei tudo. Mas tive medo. Medo de quê? Medo de que você me odiasse. Medo de perder minha família, mesmo sabendo que era uma família construída sobre mentiras. Medo de admitir que somos pessoas terríveis. Olhei para meu irmão mais novo.
Aquele garoto que costumava brincar comigo quando éramos crianças, antes de tudo ficar complicado. Parte de mim queria abraçá-lo e dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Ele tinha feito uma escolha há 15 anos, e essa escolha me custou muito. Marcelo, obrigada por me contar isso. Mas você entende que isso não muda nada, certo? Você ainda participou da fraude. Ainda me deixou sofrer todos esses anos. Eu sei e não espero perdão. Só vim porque achei que você merecia saber como tudo aconteceu. E por quê? Ele hesitou. Porque vou testemunhar a seu favor. Vou ao juiz e vou contar tudo. Sobre como Rodrigo nos manipulou. Sobre como escondemos o testamento deliberadamente. Sobre tudo. Fiquei em choque. Você faria isso? Contra seus próprios irmãos? Eles não são meus irmãos. Não do jeito que importa. Família de verdade não faz o que a gente fez com você. Então sim, vou fazer isso. É o mínimo que posso fazer. Marcelo saiu da minha casa naquela tarde, e eu fiquei olhando pela janela enquanto ele desaparecia na chuva. Não sabia se podia confiar nele completamente, mas havia algo genuíno em seu arrependimento. Algo que os outros não tinham mostrado. 3 semanas depois, Marcelo formalizou seu depoimento, e isso mudou tudo. Com um dos réus confirmando a fraude, o caso ficou irrefutável. Os advogados de Rodrigo, Patrícia e Fernanda tentaram alegar que Marcelo estava sendo coagido ou que tinha problemas mentais, mas não conseguiram sustentar essas alegações. Finalmente, o dia da sentença chegou. Voltei àquela sala de tribunal, mas dessa vez me sentia diferente, mais forte, mais certa de que estava fazendo a coisa certa. Dr. Augusto estava confiante. Marcelo sentou-se ao meu lado, afastado dos outros irmãos. O juiz entrou e meu coração disparou. Ele começou a ler a sentença, uma linguagem jurídica complexa que eu mal conseguia processar. Mas então ouvi as palavras que importavam. Portanto, julgo procedente a ação movida pela autora Helena Ferreira. Fica determinado que o inventário realizado em 2008 seja anulado e refeito, respeitando a vontade expressa no testamento de Dona Silvia Ferreira. Os réus Rodrigo, Patrícia e Fernanda Ferreira são condenados a restituir à autora metade dos bens recebidos, com correção monetária desde a data do óbito, além de indenização por danos morais no valor de R$500 mil. Custas processuais a cargo dos réus. O martelo bateu, e foi como se o mundo parasse por um segundo. Depois tudo veio de uma vez. Alívio, alegria, tristeza, raiva, justiça. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto o Dr. Augusto me abraçava, parabenizando-me. Do outro lado da sala, Rodrigo estava lívido de raiva. Patrícia e Fernanda choravam, mas não de arrependimento. Era raiva, indignação. Elas ainda achavam que eram as vítimas dessa história. Marcelo se aproximou de mim. Desculpa não ser suficiente para consertar tudo, mas é um começo. É sim, respondi, minha voz embargada. É um começo. Os meses seguintes foram de reorganização. Várias propriedades tiveram que ser vendidas ou divididas. A casa principal, que Patrícia e Fernanda transformaram em espaço de eventos, teve que ser avaliada e metade do valor me foi pago. As contas bancárias foram divididas, com os juros acumulados. No final, recebi mais de R$3 milhões em bens e compensações. Mas o dinheiro, por mais que mudasse minha vida, não era o que importava. O que importava era a validação. A confirmação de que eu não era louca, não era a filha má, não era o problema. A justiça havia sido feita. Rodrigo nunca mais falou comigo. Patrícia e Fernanda tentaram apelar da decisão, mas perderam novamente. Eventualmente, elas também cortaram contato. Marcelo, por outro lado, começou lentamente a reconstruir uma relação comigo. Não éramos próximos, talvez nunca sejamos, mas havia honestidade agora. E isso valia mais do que falsa harmonia. Hoje, 5 anos após a sentença, minha vida é completamente diferente. Usei o dinheiro para comprar uma casa própria, investir em causas que me importam e, principalmente, para me dar a segurança financeira que nunca tive. Deixei de lecionar e abri uma pequena livraria, meu sonho de infância. Ainda penso em mamãe todos os dias. Olho para a foto dela com meu pai biológico.
agora emoldurada na parede da minha sala, e agradeço por ela ter tentado consertar os erros. Agradeço por ter deixado aquele testamento. Agradeço por ter me amado, mesmo quando não conseguia demonstrar. Não tenho mais contato com a maior parte da minha família, e está tudo bem. Construí minha própria família, com amigos verdadeiros, com Marcelo ocasionalmente, com pessoas que me veem pelo que sou. Às vezes ainda dói. A exclusão, a traição, os anos perdidos. Mas a dor não me define mais. Sou Helena, a filha que lutou pela verdade e venceu. A mulher que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. E essa é a minha história. A história de como descobri que a família que me rejeitou estava escondendo não apenas bens materiais, mas a verdade sobre o amor de uma mãe que eu pensei nunca ter tido.